Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje está em clima de festas de fim de ano. Confira os destaques. Pioneirismo. OAB lança ferramenta de acessibilidade ao site da entidade. Transparência. Lançado novo canal da Ordem sobre ética e disciplina na advocacia. Conciliação. OAB e Ministério da Justiça firmam um acordo para difundir solução extrajudicial de conflitos. Qualificação. Gestão de OFIR deixa legado importante no aprimoramento dos advogados. E ainda, Colégio de Presidentes de Seccionais se despede reafirmando compromisso com a Ordem dos Advogados do Brasil. Você vê tudo isso e muito mais a partir de agora, porque o programa está só começando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se tornou pioneiro em ferramentas de acessibilidade à internet. É que já está disponível no site da Ordem um programa que garante o acesso de pessoas com necessidades especiais à página da entidade na internet. O site do Conselho Federal da OAB inova com ferramentas de acessibilidade à internet. Portadores de necessidades especiais foram contemplados com um software que permite o acesso à página da entidade. No canto superior direito, há duas opções: a conversão do português escrito para a voz falada. As eleições para os cargos de dirigentes e de conselheiros tiveram início no dia 19 de novembro e foram concluídas na última sexta-feira, 30, em todo o país. E a língua brasileira de sinais, Libras. Deficientes auditivos, visuais, iletrados, disléxicos e outros portadores de necessidades especiais podem agora compreender as publicações do site da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é, a meu ver, uma afirmação dos nossos compromissos enquanto entidade, enquanto advogados, com a dignidade do ser humano. Com a ferramenta, a Ordem cumpre a determinação constitucional relativa ao direito de todo cidadão de se comunicar com a língua-mãe. Com a iniciativa, a OAB promove a inclusão digital, como prevê a legislação em vigor. Eu conheço várias ferramentas de acessibilidade, essa é das melhores que existem no mercado. Eu acho que é um exemplo prático do valor igualdade, do respeito aos direitos humanos, as dificuldades das pessoas portadoras de deficiência. Então é parabenizar a Ordem e me sinto muito feliz de estar nesse momento aqui, todo o conteúdo do nosso site agora disponível também com essas duas ferramentas de acessibilidade. Parabéns, presidente, extensiva, diretoria e servidores da casa. E mais uma ferramenta virtual foi lançada pelo Conselho Federal da OAB. Trata-se de um novo canal sobre ética e disciplina na advocacia, já disponível no site da entidade. O canal sobre ética e disciplina no site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil traz todo o conteúdo relacionado às normas de conduta dos advogados, que constam do Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, além de provimentos e resoluções da OAB. Nesse espaço, também é possível acessar a jurisprudência e conhecer o ementário e a íntegra dos votos e das decisões da Segunda Câmara e do órgão especial da OAB, responsáveis pelos processos disciplinares. Para acessar o novo canal, é só clicar na opção Ética e Disciplina do menu superior horizontal do site do Conselho Federal. A ferramenta disponibiliza ainda o calendário e as pautas das reuniões dos órgãos colegiados e a composição completa das câmaras e órgãos especiais do Conselho Federal e de todas as seccionais da OAB. Eu acho que é mais uma realização importante que fazemos, querida há muito tempo por quem trabalha com ética e disciplina, principalmente para a pesquisa de jurisprudência completa. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil participou do lançamento da ENAM, a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. A escola é fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa conta com o apoio da OAB. 14 instituições assinaram um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil.
Com a parceria, a OAB se compromete a difundir a solução extrajudicial de conflitos. A assinatura fez parte do lançamento da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, a ENAM. Espera-se que com a formação dos operadores do direito haja uma harmonização social que diminua a sobrecarga nos tribunais. O Poder Judiciário brasileiro enfrenta 3 grandes problemas: a morosidade, a falta de acesso à justiça e o excesso de litígio. Dados do CNJ revelam que há mais de 90 milhões de processos tramitando à espera de resolução. E a ENAM quer justamente mudar essa cultura de judicialização. OFIR se comprometeu a propor a inclusão dos métodos autocompositivos de solução de conflitos judiciais na grade obrigatória do exame de ordem unificado. Assumi o compromisso com o secretário Flávio Caetano e vou deixar, antes de sair da nossa entidade, um contributo também nesse sentido. Passaremos a exigir, como matéria obrigatória nos exames de ordem, esses métodos de solução autocompositivas de conflitos judiciais. Só assim nós teremos condições de pressionar para que as universidades, para que as faculdades cada vez mais formem juristas críticos do direito, mas, sobretudo, pessoas que pensem a justiça, que pensem a cidadania. É importante para a sociedade brasileira que você tenha um equacionamento da nossa prestação jurisdicional. O nosso judiciário está abarrotado de processos. Nosso judiciário está atolado de situações que, evidentemente, exigem estudos das nossas regras processuais, mas também exigem estudos que permitam que os litígios não sejam necessariamente objeto de processos, que possam ser resolvidos antes. Até 2014, a ENAM quer promover cursos de aperfeiçoamento e formação em mediação e conciliação para mais de 40 mil operadores do direito. A OAB colocou à disposição da ENAM as centenas de unidades de transmissão da ENA, a Escola Nacional da Advocacia, atualmente em 25 estados brasileiros. Hoje estamos em 380 unidades da Federação com esse programa de educação continuada. São aulas telepresenciais, numa parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, que são levadas para o Brasil inteiro. Estive em diversos municípios deste país, Crateús, no Ceará, o interior de Rondônia, do Pará, enfim, vários locais deste país onde o advogado hoje tem acesso às grandes modificações legislativas, doutrinárias, jurisprudenciais. Isso já está disponível para, dentro desse projeto, formar cada vez mais advogados para diminuir a demanda judicial. Olha, chegamos agora ao final do ano de 2012, um ano de muitas realizações. Eu acho que o Conselho Federal da OAB, sua diretoria, o Conselho Pleno, as suas comissões, suas câmaras funcionaram com muito vigor, trazendo conquistas importantíssimas para a advocacia e, claro, para a sociedade brasileira, cumprindo o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que há mais de 80 anos vem defendendo a sociedade civil desse país. E acho que podemos fazer uma avaliação positiva de todo esse período, não é? Eu quero aproveitar esse momento para desejar aos amigos todos, aos servidores da Ordem, aos advogados em especial, à sociedade brasileira, um ano próximo de muitas realizações também, de muitas conquistas, não é? Teremos nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil e que tenhamos agora um Natal de realizações, um Natal de paz, saúde e alegria entre os nossos familiares. Enfim, que tenhamos todos muitas alegrias neste encerrar do ano de 2012. Você vai ver depois do intervalo, OFIR destaca a importância da OAB no Conselho da Justiça Federal. Sede da Ordem é visitada por representantes do Judiciário Chinês. Presidente da OAB faz palestra no Congresso Brasileiro de Gestão Pública Municipal. E veja também, OFIR defende inviolabilidade do advogado em evento realizado pela Advocef. O presidente nacional da OAB esteve presente na última sessão deste ano do Conselho da Justiça Federal e destacou a importância da participação da Ordem nas reuniões do colegiado.
Na última sessão de 2012 do Conselho da Justiça Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, falou do papel da OAB ao integrar o CJF com direito a assento e voz. A Ordem dos Advogados do Brasil, ao participar desse conselho apenas com direito à voz, ela contribui para o fortalecimento da Justiça Federal em nosso país. É claro que muitas vezes temos posicionamentos diferentes do que o conselho decide, sobretudo no que toca a benefícios a magistrados, a servidores, mas é importante que se leve pelo menos essa voz da sociedade brasileira que tem sido muito ouvida por todo o país, que é a nossa entidade. Portanto, participar desse conselho é muito bom, o conselho tem tido um papel muito importante, mas nós temos que estar sempre vigilantes para que ele possa fazer sempre o melhor pela justiça. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil é referência para o Ministério da Justiça da China. Por isso, um grupo de representantes do judiciário chinês esteve visitando a sede do Conselho Federal da OAB. A vice-ministra de Justiça da China, Zhang Yanzhen, e uma delegação de funcionários do judiciário chinês foram recebidas pelo presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante. Segundo o presidente, o fato de a advocacia brasileira ser um exemplo para o mundo torna o encontro um momento importante. A procura da advocacia brasileira, da Ordem dos Advogados do Brasil, para tê-la como uma referência é algo que nos orgulha muito. E levar para a China o nosso modelo para que ele seja aplicado na medida das possibilidades e da realidade da China é muito importante para nós. E quem sabe também dentro desse intercâmbio trazer da China para cá alguma coisa que possa melhorar o nosso sistema de justiça. Durante a visita, cada país falou sobre o trabalho da advocacia em seu território. Ficou claro que o sistema judiciário brasileiro e chinês são bem distintos. Mas para Ofir, mesmo com todas as diferenças na advocacia dos países, ela continua a ter um papel igual no trabalho pela defesa da liberdade. A advocacia tem a diferença da língua, tem a diferença da cultura, mas temos uma missão igual. Seja no Brasil, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo, que é defender a liberdade. Por isso é importante que cada vez mais nós levemos essa mensagem e participemos de eventos como esse. A nova interpretação que o Judiciário vem dando à Constituição, particularmente no sentido de influenciar as políticas públicas para garantir os direitos fundamentais nela previstos, está levando a um embate com os municípios. A afirmação foi feita pelo presidente nacional da OAB durante o Congresso Brasileiro de Gestão Pública Municipal realizado em Brasília. Prefeitos eleitos e reeleitos nas eleições de outubro de 2012, um incentivo à integração, inovação e criatividade na busca de soluções para a superação dos desafios, além de auxiliar na construção de uma nova administração pública municipal. O presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, palestrou no 6º painel sobre contratualização e judicialização na gestão pública municipal. Aqui entra uma pergunta que me parece importante fazer. É possível o judiciário criar ou alterar os contornos de uma política pública para garantir um direito fundamental prestacional, que são aqueles do artigo 5º da Constituição? Aí é que há o grande debate, a grande divergência entre os municípios e entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. De uma linguagem bem simples, a efetivação de direitos sociais dependeria da existência de recursos econômicos. Essa é a grande questão, essa é a grande equação que tem que ser resolvida pelo Poder Judiciário e pelos prefeitos. Para o presidente da OAB, é essencial que os novos prefeitos respeitem as leis e tenham compromisso como cidadão. Não podem eles jamais se afastar das leis. É importante, é essencial que o gestor público ele esteja sempre cumprindo o que diz a lei. Ele não pode, sob o argumento de que a lei não fala, criar alguma coisa. Esse é um princípio que tem que ser aplicado. E, por fim, ter sempre uma boa assessoria jurídica.
Não pode o prefeito querer colocar apaniguados políticos, companheiros políticos, cabos eleitorais dentro da prefeitura, sob pena de ter que responder por uma má gestão, e isso inclusive do ponto de vista do crime de responsabilidade, a improbidade administrativa e até mesmo as questões penais que podem disso derivar. Por isso, a responsabilidade deles é muito grande. Nós estamos aqui para trazer essa visão da sociedade que quer gestores públicos que saibam gerir a coisa pública de forma a retornar ao cidadão em termos de serviço tudo aquilo que o cidadão investe para poder manter essa máquina. No primeiro encontro técnico nacional dos advogados da Caixa Econômica Federal, o presidente da OAB saiu em defesa da inviolabilidade do advogado, inclusive do advogado empregado, parecerista ou consultor, no exercício da profissão. O encontro foi em comemoração aos 20 anos da associação e com o objetivo de aprimorar, padronizar e uniformizar os procedimentos judiciais e extrajudiciais entre os advogados e as instituições e empresas parceiras da Caixa. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, palestrou no encontro e falou sobre a inviolabilidade do advogado parecerista das empresas estatais perante os órgãos de controle. O advogado ele tem que ter independência e autonomia na sua missão. A sua missão de defender o seu cliente, seja do ponto de vista judicial, seja do ponto de vista administrativo, quando eles exaram parecer. A inviolabilidade profissional, a imunidade do advogado por suas manifestações, por seus atos, por sua compreensão a respeito de uma tese jurídica, não pode servir de subsídio para punir esse advogado, independentemente daquela tese jurídica dele ter sido desvirtuada por quem quer que seja. O advogado tem que ser livre, tem que ser independente, tem que ser autônomo para poder expressar o seu sentimento, para poder expressar a sua compreensão do caso concreto a partir daquilo que ele entende da lei. Ao final do encontro, o presidente da Ordem dos Advogados foi agraciado com a medalha e o diploma do mérito Sônia Lúcia dos Santos Lopes. Receber a medalha, que tem o nome da advogada Sônia Lopes, que foi uma advogada da Caixa Econômica Federal, que infelizmente faleceu por conta de uma doença, faleceu prematuramente por conta do câncer, é algo para mim muito importante. Importante porque ela era uma advogada. Uma pessoa que, como eu, como aqueles colegas que nos estão vendo agora, nesse momento, tinha um ideal, uma missão de defender a sociedade, de defender a Constituição, de defender a justiça em nosso país. E ao lado disso, ela era um ser humano que lutou muito pela vida. Por isso, vale a pena a gente continuar lutando pela vida. Vale a pena, cada vez mais, a gente buscar a solidariedade, buscar o bem do próximo. E, nesse sentido, a advocacia proporciona essa situação. Eu tenho certeza que os advogados brasileiros, cada dia que passa, trabalham mais nesse sentido. E isso nos orgulha muito. Ao final de cada ano é tempo de fazermos um balanço das nossas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Aqui, como dirigentes da OAB, o balanço que fazemos é um balanço positivo, um balanço de muitas lutas em prol da advocacia, da sociedade brasileira e, acima de tudo, um balanço que resulta num futuro e uma expectativa de um futuro melhor, tanto para a advocacia como também para a sociedade brasileira. Os advogados que a todo o tempo participam dos embates na justiça, participam da construção de um Brasil mais justo. Penso que todos eles têm esse sentimento positivo de que o Brasil avança em muitos aspectos, mas isso não significa dizer que não tenhamos desafios a cumprir. Temos sim o desafio de termos uma justiça mais eficiente, mais efetiva, é o sonho de todo advogado brasileiro. E para isso a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil tem lutado incessantemente. Então a mensagem que eu envio a todos os advogados brasileiros é a mensagem de confiança, de que estamos no caminho certo para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e, acima de tudo, uma sociedade democrática, fruto da luta de muitos colegas advogados, de muitas pessoas da sociedade brasileira. Se temos hoje uma democracia no Brasil, é fruto do trabalho de todas essas pessoas. Por isso a mensagem é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança na conquista de um Brasil mais justo e mais equilibrado.
Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere. Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados promove a última reunião do ano. E ainda, presidente da Ordem agradece empenho de dirigentes das escolas nacional e superiores de advocacia. A Coordenação Nacional dos Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados, a CONCAD, teve sua última reunião do ano. No encontro, foram apresentados os novos presidentes das caixas de assistência e feito um balanço dos trabalhos desenvolvidos na gestão do presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante. O presidente falou sobre os compromissos que se prontificou a fazer no início de sua gestão para a unificação do sistema. Não há dúvida de que as caixas de assistência no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste deste país, fizeram um trabalho que tem que ser elogiado, tem que ser reconhecido. Elas atendiam aquelas pessoas desvalidas, aquelas pessoas que efetivamente precisavam de uma assistência social, de uma assistência médica, hospitalar, e as caixas tiveram esse papel. Mas, para além disso, elas também formaram cada vez mais os advogados. Através dos centros de inclusão digital, fizeram com que os advogados acordassem para esse novo momento que vivemos no Brasil, que é do peticionamento eletrônico, a questão da virtualização do processo. Eu tenho certeza que muito mais vai ser feito na próxima gestão, mas as caixas, nesta gestão, cumpriram um papel essencial e eu tenho a absoluta convicção de que nós vamos continuar a trilhar esse caminho. Durante a reunião, o presidente da OAB defendeu o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados do Conselho Federal da OAB, considerado o instrumento equalizador do sistema. Esse instrumento veio consolidar, veio tornar efetiva essa união entre caixas, ordem, ou seja, entre OAB. Equilibraram o sistema e tornando cada vez mais federativo. Essa era a nossa grande preocupação, minha cara Kênia, lá da Amapá, era de tornar o sistema mais igual. Além de fazer o balanço das atividades desenvolvidas pelo CONCAD, a reunião homenageou seu decano, que está no sistema há 29 anos, o atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Minas Gerais, Walter Cândido dos Santos. Ele recebeu a medalha Maurício Montanha pelos relevantes serviços prestados a todas as caixas do Brasil e à classe dos advogados. Agradecer a todos vocês, com muito carinho, e dizer: estou deixando a Caixa de Assistência de Minas Gerais, mas estarei aqui ainda no Conselho Federal para aquilo que os senhores dependerem deste velho advogado possam estar certos de que eu estarei sempre à disposição dos senhores para o que der ou vier naquilo que eu também tiver condições. Após a 26ª reunião do CONCAD, foi inaugurada pelo presidente Ofir a galeria de fotos com os 12 ex-coordenadores nacionais da CONCAD, no Centro Cultural Evandro Lins e Silva. Ofir considera a galeria uma forma de reconhecimento do trabalho prestado pelos ex-coordenadores. A exteriorização de aquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil compreende a respeito do trabalho que essas pessoas fizeram. Perpetuar a sua memória, perpetuar com a sua fotografia é um simbolismo muito forte, porque demonstra o reconhecimento da sua classe, da sua entidade, para o trabalho que foi desenvolvido. Um trabalho voluntário, um trabalho desprendido. Eu tenho certeza que todos que lá estão contribuíram decisivamente para que o CONCAD fosse o que é e que as caixas fossem cada vez mais fortes. E a última reunião do ano da Escola Nacional de Advocacia e das Escolas Superiores de Advocacia aconteceu em clima de despedida. Foi o último encontro dos dirigentes das escolas, conduzido pelo presidente nacional da Ordem. No balanço do trabalho realizado na ENA, Ofir destacou que as escolas superiores de todo o país começaram a trabalhar com um foco comum na busca do reconhecimento da advocacia no Brasil. A Escola Nacional de Advocacia encontrou o seu verdadeiro papel, que é de ser a grande articuladora das políticas educacionais para a classe dos advogados. É fundamental que o advogado esteja bem preparado, que o advogado esteja cada vez mais capacitado para poder exercer na plenitude a defesa.
A defesa é fundamental para que haja um equilíbrio dentro do processo, que a justiça se faça efetivamente como tem que ser feita, uma justiça justa. Por isso, o advogado precisa estar muito bem preparado. E a Escola de Advocacia tem esse papel de preparar o advogado, de cada vez mais incentivar, estimular o advogado através do programa que temos de educação continuada, que é um programa telepresencial para o Brasil inteiro, e também por aulas telepresenciais. Eu tenho certeza que as escolas superiores de advocacia, de todas as OABs, de todos os estados da federação, têm tido um papel fundamental para que o advogado possa ter esse reconhecimento que tem na sociedade brasileira. Durante essa gestão, o Programa Nacional de Educação Continuada da OAB, desenvolvido pela ENA, partiu do zero e atingiu mais de 380 pontos de transmissão de cursos à distância em todo o país. Agora nós podemos dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um Programa Nacional de Educação Continuada, articulado, compromissado, solidificado e estruturado, pronto para ser melhorado, pronto para acompanhar a evolução dos tempos, a evolução do ensino e a evolução das tecnologias. O membro honorário vitalício da entidade e diretor da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, Rubens Aprobato Machado, também participou da mesa e falou da importância da Escola Nacional de Advocacia na formação dos advogados. Nós não estamos disputando lugar com esses cursinhos, com essas faculdades que fazem os cursinhos disso, daquilo. Nós estamos buscando o advogado para ensinar o advogado a advogar, para abrir a ele campos que essa árvore frondosa que chama direito a todo momento, nascem galhos novos, maravilhosos, e o advogado não aprendeu na escola porque aquela grade curricular é tão antiga, tão defasada, que não serve mais para o momento. E a Escola de Advocacia vem trazer exatamente isso. Por isso que nós buscamos cada vez mais valorizar a escola. Na reunião, o presidente da OAB finalizou sua palavra dizendo que espera ter deixado um importante legado para a classe dos advogados, ao ter buscado a qualificação desses profissionais como uma das principais metas em sua gestão. Um legado de trabalho, um legado de busca do foco principal para a nossa escola, mas, sobretudo, um trabalho honesto, sério e cada vez mais para levar ao advogado o que ele tem que efetivamente receber da ordem, que são os serviços pelo aquilo que ele paga para a nossa entidade. E é importante que a gente cada vez mais difunda isso, aplique os nossos conhecimentos, as nossas expertises, os nossos recursos, para que o advogado possa estar mais bem preparado. O advogado mais preparado é sinônimo de justiça mais forte. Neste período natalino, temos a ideia de que dias melhores para todos devem mover o nosso caminhar, a nossa trajetória, porque afinal estamos diante da comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é símbolo justamente desta sociedade fraterna, solidária, justa, que por sinal coincide também com o valor constitucional maior. Nós temos na nossa Constituição da República, que é um princípio fundamental do Estado brasileiro, a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, em que todos possam desenvolver suas potencialidades, sua criatividade, sua individualidade. Essa sociedade livre de oportunidades iguais para todos é o que sonhamos, é o que desejamos e, afinal de contas, é o móvel que une todos nós que fazemos a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é certamente uma entidade que cuida da advocacia, da valorização, do fortalecimento, do exercício profissional do advogado como instrumento fundamental para a defesa dos direitos do cidadão. Mas, por igual, a Ordem também é essa entidade que sempre se põe na vanguarda da sociedade brasileira na luta por um país justo, fraterno e solidário, que é também uma luta cristã. E a Ordem dos Advogados do Brasil certamente continuará nessa trincheira de ser a porta-voz da sociedade e do advogado por uma sociedade melhor. Lutas como a conquista do simples para os advogados,
como também a criminalização da violação das prerrogativas e diversas outras demandas, os honorários da advocacia trabalhista e da advocacia pública, são lutas que devem unir a advocacia brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que tenhamos certamente conquistas cada vez mais intensas em favor de um Brasil solidário, justo, que é afinal o ideário da Ordem dos Advogados do Brasil. Feliz Natal e um ano novo vindouro de muita felicidade, muita paz, muita prosperidade e realização a todos os advogados brasileiros, seus familiares e a todos os que fazem deste país uma grande nação. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Colégio de Presidentes de Seccionais se despede reafirmando o compromisso com a OAB. Você não pode perder, nós voltamos em instantes. O Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil esteve reunido para encerrar os trabalhos no ano e durante a gestão do presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante. O colégio se despediu reafirmando o compromisso da Ordem na defesa por uma advocacia ousada, guerreira, destemida, corajosa e independente. Também não faltaram agradecimentos ao atual presidente da OAB. Estiveram presentes toda a diretoria do Conselho Federal, os atuais 27 presidentes das seccionais e alguns eleitos para o próximo triênio, além dos membros honorários vitalícios José Roberto Batóquio, Rubens Aprobato Machado, Roberto Busato e César Brito. O encontro foi marcado por agradecimentos. Agradecer àqueles que estiveram sempre ao lado dos advogados do Brasil. Aqueles que, independentemente dos seus afazeres profissionais ou pessoais, dedicaram esses 3 anos a uma causa, dedicaram esses 3 anos a uma entidade, a uma missão. Cada um dos senhores, cada uma das senhoras aqui presentes foram fundamentais nos seus respectivos estados para poder manter essa bandeira, essa chama acesa, que é a chama da liberdade, da independência da nossa entidade. Os presidentes lembraram fatos marcantes da gestão de Ofir Cavalcante. Batalha no Supremo para manter a lei da ficha limpa, que foi momento importante dessa gestão, o exame de ordem, que é a defesa do cidadão, a questão do CNJ, muito importante, principalmente para nós de Mato Grosso, que tivemos grandes batalhas aqui para que o CNJ ajudasse a melhorar o judiciário de Mato Grosso, e aqui encontramos a diretoria nacional sempre presente, temos que agradecer. Quando nós assumimos a OAB no estado do Rio Grande do Sul, a exemplo de outros colegas, nós recebemos a instituição com inúmeros problemas. E, em momento algum, nos faltou o apoio do Conselho Federal e aqui, portanto, eu, em nome dos mais de 87 mil advogados do Rio Grande, eu faço o meu agradecimento. A advocacia da Paraíba, ela se sente e se sentiu extremamente prestigiada nessa sua gestão, na gestão dessa mesa, e esse reconhecimento ele é público no nosso estado. Sou testemunha de que essa diretoria, liderada pelo nosso presidente Ofir, jamais se desviou de qualquer desafio, jamais deixou de enfrentar qualquer desafio. Foi um presidente absolutamente presente, absolutamente leal e absolutamente amigo de nós nas seccionais. Nós estivemos juntos, em São Paulo, com a diretoria do Conselho Federal, irmanado com as nossas seccionais, em muitas batalhas. Todas elas saímos vencedores. Um grande exército, composto por colegas que contribuem com a ordem nas nossas seccionais, nas nossas subseções, nas diretorias, nas comissões e no nosso Conselho Federal. Mas o exército só é vitorioso quando tem à frente grandes comandantes. E, meu querido Ofir, você foi um grande comandante na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar do tom de despedida, os membros honorários vitalícios frisaram que depois que se assume a presidência nacional da entidade, o comprometimento com a ordem permanece, mesmo após o fim da gestão. Há uma hierarquia que vai evoluindo dentro da ordem até chegar ao ponto máximo de ser presidente dessa entidade.
E isto não tira daquele que foi presidente a condição de continuar advogado, a condição de estar unido à ordem e a condição de participar também das atividades atuais da ordem. Eu vou ter um orgulho muito grande a partir do dia 1º de fevereiro. É porque vai estar sentado ao meu lado, como membro honorário vitalício, Ofir Cavalcante. Que esta nova administração que sucederá a de Vossa Excelência, brilhante, faça jus à tradição e ao legado que irá receber. Os dirigentes também falaram das vitórias da ordem na gestão de Ofir Cavalcante. A questão importantíssima para o país, para o judiciário do Brasil, da preservação dos poderes do CNJ, que foi um enfrentamento duríssimo. Se não fosse a sua coragem, a sua palavra firme, naquele momento, nós talvez não tivéssemos hoje o CNJ que temos. A gestão administrativa e a saúde financeira do Conselho Federal, a ponto de termos obtido a certificação de qualidade dos nossos serviços, ISO 9001, enfim, porque aqui está a representação de 750 mil advogados brasileiros, e com grande qualidade. Dou de logo o meu testemunho, presidente, de sua dedicação e de seu esforço sempre atento para fazer o melhor pela advocacia, pela cidadania e, portanto, pelo Brasil. Como diria Raimundo Faoro, presidente Ofir Cavalcante, não há liberdade sem advogado, como também não há advogado sem liberdade. Natural que ao final de uma gestão a palavra agradecimento seja repetidamente dita, porque todos nós tivemos aqui um fraterno convívio, um companheirismo saudável, e isso faz bem para a nossa instituição e isso faz bem para o nosso país. Eu peço ao novo Colégio de Presidentes o apoio que o atual Colégio de Presidentes deu às corregedorias, nomeando corregedores exemplares. Os presidentes foram homenageados por Ofir Cavalcante com uma réplica do edifício sede da OAB Nacional como reconhecimento pela atuação em prol da advocacia. Emocionado, o presidente nacional da OAB afirmou que cumpriu a missão com entusiasmo. Mais uma vez fica a emoção, o carinho, o agradecimento do coração. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de me emocionar como agora. Aqui, nessas horas que passamos juntos, passou de novo o filme da gestão, o filme das nossas vidas. E podem ter certeza que saio maior do que entrei. Saio efetivamente com esse aprendizado maior, mas, sobretudo, com maiores amizades também e com a percepção muito clara de que a advocacia tem que ser assim como ela é. Ousada, guerreira, destemida, corajosa, independente. Sem isso, certamente, nós não teremos democracia nesse país. A ordem é uma paixão muito forte em nossas vidas e ela tem que continuar a ser essa paixão, porque a paixão é que movimenta o mundo. E se nós não tivermos esse entusiasmo, essa paixão, nós certamente faremos sucumbir a nossa entidade. Mais um ano se passou em nossas vidas. 2012 se vai e estamos agora numa época de celebrar. Celebrar o nascimento de Cristo, celebrar o Natal, celebrar a solidariedade. A advocacia brasileira nunca esteve tão unida, vivendo um momento tão virtuoso em sua história. É fundamental que nós, advogados, continuemos a manter acesa a chama da vida, a chama da liberdade, a chama da defesa, a chama da cidadania em nosso país. Tenho muito orgulho de ser advogado. Tive muito orgulho de ser presidente nacional da OAB. No final da minha gestão, quero agradecer a todos por todo o carinho, por toda a dedicação, por todo o apoio. A advocacia brasileira está mais forte agora do que há 3 anos atrás. E a tendência é sempre essa. Mas, ao celebrar o Natal, é necessário que celebremos cada vez mais a nossa participação na vida deste país. O advogado tem sido fundamental para que o Brasil possa
ter uma democracia efetiva. Quero desejar a todos um Natal virtuoso, um Natal cheio de paz, com muito amor, com muita luz, que o menino Jesus cubra a todos nós com as suas bênçãos e faça com que nós, nossas famílias, este país seja mais justo e mais fraterno. 2013 virá em breve e eu tenho certeza que todos nós vamos continuar com o mesmo objetivo, com a mesma unidade de propósitos, com o mesmo sentimento. A vida vai continuando sempre e nós somos os grandes motores dela. Ela pode ser melhor ou pior, depende das nossas atuações. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, a advocacia brasileira, quer um país com muito mais esperança, quer um país com muito menos desigualdade, um país onde as pessoas possam cada vez mais ser cidadãos. E é esse o nosso objetivo. Um abraço a todos, um Natal maravilhoso e um ano novo cheio de paz. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa especial de fim de ano da OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.